Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois eu trago aqui uma breve explicação de como que nós vamos proceder em algumas terças-feiras, se assim o Senhor permitir, tá bom? Quantos encontraram primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, digam amém. Boa parte dos irmãos já localizaram. Então, por favor, queira acompanhar em sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Por favor, curve a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra, para, Senhor, sermos um instrumento do Senhor nesta noite, para a nossa edificação. Eu digo para a nossa edificação, Senhor, porque à medida em que somos instrumentos de Deus para edificarmos outras vidas, o Senhor também usa essas outras vidas para nos edificar. E eu estou certo que nesta noite o Senhor vai falar conosco. O Senhor vai ministrar aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. E eu estou certo, meu Deus, que o Senhor vai edificar a tua igreja. Não permita que ninguém saia daqui nesta noite sem receber algo da tua parte, Senhor. É bem verdade, meu Deus, que o nosso objetivo no culto é nós entregarmos o nosso louvor e a nossa adoração. Mas à medida que nós fazemos isso, nós temos a convicção que o Senhor jamais nos despede vazio. Pelo contrário, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos edifica, o Senhor transforma, Senhor, e como teu filho já orou nesta noite, eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Portanto, ó Deus, pelo poder da tua palavra, fale conosco, Senhor, de uma forma toda especial. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que concordam, digam amém. Tome, por favor, o seu assento.
Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nós encerramos uma série de mensagens e eu estava falando com Deus, especialmente em meus pensamentos, e despertou-me o desejo de trazer uma outra série de mensagens para todos vocês. Os irmãos sabem que quando nós decidimos, colocamos em nosso coração de trazer essa série de mensagens, elas vêm com o propósito de organizar o conhecimento, organizar a sequência de mensagens, facilitar o aprendizado e, sobretudo, também despertar nos irmãos o interesse para que vocês possam ir acompanhando a revelação bíblica, uma vez que as séries que são pregadas aqui, ou elas são trabalhadas em cima de temas, como nós trabalhamos algumas atrás, ou elas são trabalhadas na perspectiva de uma sequência de um livro da Bíblia. Subiu ao meu coração o desejo de falar com os irmãos, baseado em uma sequência de mensagens, em uma série que eu vou denominar A Igreja e o Culto. A Igreja e o Culto será essa série de mensagens. E eu vou trazer para os irmãos algumas informações que me levaram a esse tema. Em primeiro lugar, o objetivo de nós trazermos essa sequência de mensagens é de nós encontrarmos na Bíblia Sagrada instruções para nós, para o nosso comportamento, para a nossa vida, instruções que vão esclarecer para nós, por exemplo, a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo e também a relevância do culto. Por que, pastor, que o senhor vai trazer esse assunto para nós? Alguns pensadores, talvez até sociólogos, algumas pessoas que observam os agrupamentos de pessoas, eles afirmam que existem algumas coisas que mudam muito drasticamente o comportamento de uma sociedade. Por exemplo, eles afirmam que quando acontece uma revolução, isso vai produzir uma mudança muito abrupta, muito rápida na vida da sociedade. Os irmãos devem acompanhar um pouco da história, e aqueles que são estudantes sabem muito bem que nós vivemos nesses últimos dias, ou na verdade nesse último século, duas grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Industrial. Surgiram as indústrias, mudou a forma de trabalho, algumas profissões elas simplesmente acabaram e surgiram outras. Na Revolução Industrial, por exemplo, aquele trabalho que era feito à mão passou a ser feito através das máquinas. Aí surgem os operários, as linhas de produção, a produção em grande quantidade. Tudo isso produz na sociedade uma mudança muito drástica. As pessoas tiveram que passar por uma grande transformação, especialmente no aspecto profissional. Uma segunda coisa que aconteceu, ou que pode produzir, e que aconteceu no último século, aconteceu uma ou mais vezes, que é a guerra ou as guerras. As guerras também produzem mudança drástica na vida das pessoas. As pessoas, elas acabam passando
por algumas transformações rápidas por força da guerra. A guerra vai desestabilizar tudo, vai desestabilizar uma sociedade fisicamente, politicamente, economicamente. Muitas pessoas recebem muitas transformações por força da guerra. Uma outra coisa que acontece muito drasticamente e que muda a vida das pessoas, além das revoluções, além das guerras, são as grandes pandemias. Nós passamos por uma recentemente. A pandemia também é um fator que vai ceifar vidas em grande quantidade e vai mudar as estruturas das famílias, da sociedade, dos grupos. Vidas são impactadas com a pandemia e forçam mudanças também drásticas na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muitos aqui sofreram impactos após pandemia. A pandemia, ela produziu uma aceleração no quarto item que eu chamo de revolução também, que foi a revolução tecnológica. Quantas pessoas aqui não descobriram novas formas de trabalho? Por exemplo, muitas empresas começaram a fazer entregas dos seus produtos e serviços através de motoristas, de ciclistas, muitas formas de trabalho, muitas vendas foi transformada de venda presencial para vendas à distância. Muitas pessoas começaram a adquirir produtos e serviços através da internet. Se não fora só isso, muitas pessoas foram impactadas porque tiveram acesso a aplicativos, começaram a ter que se comunicar através das plataformas digitais por força da pandemia. Muitos negócios foram ampliados, muitas empresas surgiram, muitos profissionais saíram de escritórios luxuosos. Eu imagino que aqui muitos talvez trabalhariam em empresas num ambiente totalmente climatizado, com tecnologia de ponta, com um aparato tecnológico de profissionais dando todo o suporte na área da informática. Deixaram esses ambientes completamente compactuados, completamente transformados, completamente adaptados para o mundo do negócio e tiveram que trabalhar dentro da sua própria casa. Profissionais saíram de ambientes luxuosos e um termo passou-se a ser um termo comum, como o home office, ou seja, o trabalho, o escritório dentro de casa. Talvez alguém aqui não tenha passado, não tenha percebido isso, mas essa pandemia acelerou essas mudanças. Muitos tiveram a sua jornada de trabalho completamente adaptada. Eu conheço pessoas e profissionais em São Paulo e também nos grandes centros, que eles vão ao escritório apenas 2 vezes por semana. Outros dividem o espaço, trabalham 3 dias da semana em casa e 2 dias na semana eles vão ao escritório. Então a pandemia produziu nas pessoas uma mudança de comportamento muito complicada. Algumas pessoas estão se adaptando até hoje. Então, se isso não fosse verdade, nós temos aqui alguns motivos que interferem no comportamento das pessoas. Revolução, doenças, guerras, são coisas que afetam diretamente o comportamento da sociedade. E quando eu digo para vocês que é necessário nós observarmos e ouvirmos também os grandes sociólogos, eles afirmam e falavam categoricamente que o mundo não seria mais o mesmo após a pandemia. E eu, como pastor, entendo que muitas coisas aconteceram com a igreja, muitas coisas aconteceram com o culto pós-pandemia. Ora, uma das coisas que a gente já percebe
é que antigamente nós fazíamos a transmissão de um culto e tirávamos foto, fazíamos uma cobertura de mídia apenas quando acontecia grandes eventos. Não existia câmera dentro da igreja, não existia monitores de TV dentro da igreja. Nem todas as igrejas tinham serviço de internet, quando tinha, era só para as atividades administrativas. Logo, a pandemia forçou algumas mudanças, alterou a nossa forma de igreja, alterou a nossa forma de culto, mas consequentemente, irmãos, produziu mudança em nosso comportamento espiritual. Eu lamento em dizer que a vida de muita gente mudou. Talvez você olhe no lado hoje e você não encontra um crente que caminhou com você 10, 15, 20, talvez até 30 anos do seu lado. Você olha para o lado e não encontra mais essa pessoa. Aí talvez você pergunta: essa pessoa faleceu na pandemia? Não. Essa pessoa, ela está doente, está trabalhando? Também não. Essa pessoa se desviou? Graças a Deus também não. Porém, essa pessoa nunca mais voltou a cultuar do mesmo jeito. Nunca mais ela voltou para a igreja. Nunca mais ela levou o culto a sério. Hoje, para ela é muito mais cômodo. Ela está diante de um monitor, pode ser do seu smartphone ou até mesmo da sua TV, e cultuar ao Senhor dali. Eu não preciso mais da igreja, eu não preciso ir mais ao culto, eu não preciso mais participar espiritualmente do corpo de Cristo. Se isso não fosse verdade, você talvez não sentiria tanta falta, mas eu quero crer que parte dessa igreja não foi impactada pela pandemia. Parte dessa igreja entende que está aqui foi porque o Senhor livrou, foi porque o Senhor guardou a sua casa, foi porque o Senhor te deu uma nova chance. Eu sei que existem pessoas aqui que foram totalmente curadas, que chegaram até à beira da morte. A morte visitou a sua casa, mas ela não entrou. Sabe por quê? Porque a sua casa, a sua vida espiritual, como o pastor Claudinei pregou aqui, ela foi marcada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, se você está aqui, é porque a revolução não te impactou, as guerras não te impactaram, a própria pandemia não alterou o seu jeito de servir ao Senhor, e muito menos de vir à igreja ou até mesmo de cultuá-lo. Pensando nisso, Alexandre, algo subiu ao meu coração. Nós precisamos entender o valor da igreja. Nós precisamos resgatar o valor da igreja enquanto corpo de Cristo. Nós precisamos refletir sobre a natureza do nosso culto. Nós precisamos voltar a pensar naquilo que o Senhor determinou pela sua palavra. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é um cabeça de um monitor. Cristo não é um cabeça de uma câmera. Cristo é o cabeça espiritual da igreja. Pastor, o senhor é retrógrado, ou o senhor é um homem atrasado, o senhor é um homem saudosista, o senhor não gosta de tecnologia. Não, não é isso. Eu preciso te explicar, porque culto não é isso que às vezes as pessoas estão acomodadas em fazer. Culto, a Bíblia diz que tem que ser em espírito e em verdade. Lembram-se da mulher samaritana. Ela perguntou para Jesus: olha, os judeus dizem que é na Judeia, eles dizem que é em Jerusalém, nós os samaritanos acreditamos que é aqui na Samaria que é o lugar de cultuar. O próprio Jesus respondeu: a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores não vão se preocupar com o lugar, mas eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Há uma sede no coração daqueles que não foram impactados pela pandemia de continuar
adorando a Jesus. Me permita eu fazer mais uma consideração e nós já adentramos no texto. Depois de eu pensar sobre o impacto da pandemia e a ausência de muitos cristãos no culto, eu fiquei pensando comigo o tamanho do prejuízo espiritual, o tamanho do prejuízo social, o tamanho do prejuízo, de uma forma geral, que a igreja tem sofrido por não se reunir, por não se aglomerar, por não se juntar, por não desfrutar da comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês não têm a ideia do prejuízo espiritual que isso causa na vida das pessoas. Pensando nisso, sobe no meu coração essa grande preocupação. Irmãos, o dia que você não vem cultuar, você é uma pessoa menos abençoada. O dia que você não vem cultuar, você é uma pessoa menos privilegiada. O dia que você não vem a esta casa para cultuar, alguma coisa está faltando em você. Eu preciso dividir isso com você. Essa reunião aqui não é uma reunião comum. Isso aqui não é encontro para a gente apenas se ver como pessoa. Isso aqui não é um encontro social. Isso daqui é um encontro espiritual. Quando eu venho a esta casa, eu dou de cara com Ele, eu falo com Ele, Ele fala comigo, e nós saímos daqui totalmente diferente da maneira como nós chegamos. Eu não sei se com você não é desse jeito. Tem dia que a gente chega se arrastando. Tem dia que você vem assim, meu Deus, hoje eu vou para agradar o meu esposo. Hoje eu vou para agradar a minha esposa. Meu Deus, eu estou tão cansada. Eu estou cansado. Essa criança aqui, ela não me dá sossego. Vai dando às 17 horas, vai dando às 18 horas. Não ri para mim não, senão eu vou imaginar que Jesus está falando com você. Meu Deus, que vontade de ligar minha TV, colocar uma roupa confortável e ficar dentro da minha casa cultuando, mas alguma coisa move o seu coração. Você chega aqui cabisbaixo, desanimado, cansado, mas há algo espiritual nesta casa que renova nossas forças e faz você sair daqui um gigante. Eu estou falando isso porque eu estou pregando para mim nessa noite. Eu sei que tem gente que vem aqui para o culto porque é obreiro. Eu sei que tem gente que vem para o culto porque tem responsabilidade. Eu sei que se você talvez pudesse, você nem estaria aqui, porque as lutas, as adversidades do dia a dia te corrompem as suas forças. Mas eu preciso te lembrar, neste lugar aqui, tem uma chuva de Deus que desce sobre nós e vai trazendo para a nossa alma alegria. Não é possível que você veio aqui só para encontrar amiga. Não é possível que você veio a esta casa para encontrar um amigo, não. Você veio para encontrar Jesus Cristo. Você veio para ouvir a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque se você olhar, não tem gente bonita. Se você olhar, não tem grandes cantores. Se você olhar, não tem grandes pregadores e muito menos ensinadores. Mas há algo que arde dentro do seu coração. E esse ambiente, irmão, é um ambiente maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu faço essas considerações aqui iniciais para justificar para vocês o porquê sobe no meu coração o desejo de fazer essa série de mensagens. Quando eu tenho consciência do valor do culto, quando eu tenho consciência do valor da igreja, eu compreendo com clareza as motivações que me trazem até aqui. Posso dizer uma outra coisa? E agora eu preciso que todos, de uma forma geral, olhem para cá.
Vamos racionalizar isso daqui. Vamos trazer para a razão o que leva à ministração dessa série. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. Por gentileza, olhem aqui para mim. A igreja é um centro de treinamento e de desenvolvimento de pessoas. Esse espaço que nós nos reunimos aqui, com todas as nossas diferenças, ninguém sai da mesma forma. Você olha para uma pessoa, com aquilo que ela traz para você te preenche. Pastor, mas o senhor gosta do microfone. Enquanto eu gosto, tem gente que não gosta. Enquanto eu falo, tem gente que prefere ouvir. E nesse espaço que nós estamos aqui, a gente vai aprendendo uns com os outros. Tem gente que canta de forma bela. Eu estava ouvindo aqui, eu ouço as irmãs cantar, meu Deus do céu, que vontade de ouvir vocês a noite inteira. Porque é maravilhoso ouvir vocês louvarem a Jesus. Eu ouço os irmãos tocando aqui, é uma coisa maravilhosa. Quando eu digo que a igreja é um centro de treinamento e de desenvolvimento humano, é porque aquilo que eu não tenho, você tem de sobra. Aleluia. Aquilo que me falta, você compartilha comigo. A riqueza que há nesse ambiente é coisa extraordinária. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, quando vós vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem cântico, tem profecia, tem línguas, tem revelação, tem interpretação. Olha como esse lugar é dinâmico. Olha como essa reunião é maravilhosa. Eu preciso te mostrar isso, sabe por quê? Porque nesse ambiente aqui, o que te falta, Deus coloca na minha vida para compartilhar com você. O que me falta, Deus coloca na sua vida para compartilhar comigo. Isso é rico. Isso é maravilhoso. Eu preciso que os jovens e os adolescentes olhem para mim aqui nesse momento. Sabe por quê? Porque esse espaço aqui, ele é tão rico, ele é tão próspero, que quem passa por aqui, quem frequenta por aqui, ele vai para o mercado de trabalho de forma diferente. Você chega na faculdade, você tem desenvoltura para fazer a apresentação de trabalhos. Você chega numa entrevista de emprego, olhe para cá, por favor, que eu preciso que vocês saibam disso. Você chega numa entrevista, você já desenvolveu, você tem presença, você é diferente. Se a proposta precisa de alguém certo, honesto, ali a vaga vai ser sua, porque aqui você aprende a ser certo, ser honesto. Se a vaga precisa de uma pessoa espontânea, criativa, irmãos, tem hora que as irmãs aqui dos departamentos fazem coisas que a gente não acredita. Aqui é um centro de criatividade. Aqui é um centro de excelência. É por isso que quando eu vejo as crianças aqui, eu me alegro. Vai chegar na escola diferente, vai chegar na faculdade diferente, vai chegar nos concursos diferentes. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de desenvolvimento, é um centro de desenvolvimento pessoal. Nesse espaço aqui, eu conheço pessoas que em ato voluntário se tornaram grandes empreendedores, fazendo, Alexandre, atividades de encerramento de escola bíblica, encerrando com fraternização de departamento,
de repente identificou o seu dote, de repente identificou o seu dom, de repente identificou a sua profissão. Hoje são empreendedores. Eu conheço pessoas que começaram aqui enquanto eu era líder de jovem, hoje tem empresa, tem funcionário, trabalham e ganham o seu sustento. Por causa de quê? Começaram dentro da igreja. Eu fico admirado com isso. Eu conheço moços, eu digo moços porque na minha época eram moços, que hoje são grandes profissionais, são líderes, são obreiros, são grandes músicos, grandes produtores. Saíram de onde? Das terças-feiras, do culto que ninguém gosta de ir, do culto da semana, começaram aqui tocando um pouquinho, foi aperfeiçoando. Eu conheço adolescentes que hoje são profissionais, músicos profissionais, tocam em grandes eventos, em casamentos, em outros eventos. Eu conheço pessoas que começaram a fazer transmissão de libras, da língua de sinais. Hoje são profissionais, ganham e ganham muito bem com isso. Sabe onde começaram? Na igreja. Eu conheço grandes cantores que já fizeram muito sucesso, já foram conhecidos, viraram capa de jornais e revistas. Começaram onde? Na igreja. Eu não sei se você consegue se lembrar de algum. Eu estou trazendo esses relatos de introdução para você compreender que esse lugar aqui é rico, esse lugar aqui é abençoado por Deus. Essa casa aqui muda a vida das pessoas. É por isso que não há nenhum lugar aqui nessa cidade que seja melhor do que a casa de Deus. Aqui é o centro da sabedoria, é aqui que o Senhor derrama a sua graça, é aqui que o Senhor capacita, é aqui que o Senhor direciona, é aqui que o Senhor dá sonho, é aqui que o Senhor dá visão, é aqui que o Senhor faz prosperar a vida de um homem. Eu conheço pessoas que estavam jogadas nas sarjetas, nos vícios, nas drogas, nas bebidas, mas veio para a igreja. Hoje você olha, passa na rua, gente, mas que rapaz mais elegante, de terno, gravata. A vida dele mudou, olha, agora ele já anda de carro, agora ele já anda de moto. Você viu que ele se casou, você viu que ela se casou. Você percebe que há um progresso na vida da pessoa. Por quê? Porque ela decidiu servir ao Senhor, ela decidiu se juntar a uma igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela põe em prática aquilo que o Senhor ensina. Então eu posso fazer aqui uma colocação, e não me entendam mal. Quando você não vem, você perde. Eu estou dizendo para todos que me ouvem em casa: quando você não vem, você perde. E não é a mesma coisa. Às vezes acontece aqui um movimento no culto especial, a gente percebe que aumenta os likes, aumenta as visualizações. Irmão, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa você ceiar aqui, é a mesma coisa você ouvir os músicos tocar, é a mesma coisa você ver o círculo de oração cantar como cantor. Não é a mesma coisa. Você tem que estar perto, você tem que estar sentindo, você tem que fazer parte, você tem que dar glória a Deus junto. Aqui é o lugar da bênção de Deus. Então deixa eu dizer para você que está em casa triste, que ficou chateada, ficou chateado, porque as coisas não saíram do seu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: vem para a igreja. Vem, não é para me alegrar, vem para você ser edificado. Vem para você ser abençoado. Vem para você ser abençoada. Você sabe o que não faz desistir um pastor? É a convicção da fé. Eu ouvia um pastor dizer em uma palestra, pastor muito conceituado,
Ele é pastor e escritor, formador de líderes. Ele disse para mim, ou na verdade na entrevista, que 20% dos pastores dos Estados Unidos desistiram de serem pastor depois da pandemia. 20%. 20% de cada 100, 20 desistiram. É muita gente desistindo. E muita gente desistiu porque ouvia-se rumores de não ter mais reuniões presenciais. Eu tomei um café com um pastor, eu não posso dizer o nome por questão de ética, porque ele é muito conhecido e muito amigo meu. Ontem, inclusive, na viagem que eu fui a Uberlândia, eu comentei a respeito desse meu amigo. É um jovem pastor muito inteligente. Ele tomou um café comigo e disse para mim assim: pastor, quase eu falei o nome dele, conheço 2 pastores que decidiram só pela igreja virtual. Você imagina isso? Ele contou para mim no café. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu encerro aqui as minhas colocações iniciais. E eu vou dizer para vocês, nós vamos iniciar uma série de mensagens, aonde nós falaremos sobre a igreja e o culto. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a igreja de Corinto como uma referência para nós. A igreja de Corinto, ela tem as suas particularidades. E quando eu falo da igreja de Corinto, quando eu falo da igreja de uma forma geral e o culto, eu não estou tratando da igreja como uma organização. Eu não estou tratando da igreja como uma instituição. Eu não estou tratando da igreja como uma pessoa jurídica. Não. Eu estou falando de gente. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando da igreja como um organismo vivo. Então é bem verdade que é bom você ter clareza disso. Eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de organismo. Eu não estou falando de organização. Nós vamos utilizar a carta que Paulo escreve aos Coríntios como referência para essa exposição. E aí eu preciso dizer algumas coisas para vocês. Esta carta, ela é uma carta muito particular. Por que a carta? Não porque essa carta foi direcionada para uma igreja com características especiais. Por exemplo, esta carta é uma das cartas que eu as considero mais completa do ponto de vista do assunto de igreja e culto. Esta carta, irmãos, que ela foi direcionada aos crentes em Corinto, ela vai tratar de diversos problemas que acontecem no ambiente da igreja. Problemas estes que servem para o nosso exemplo e o nosso aprendizado. Por exemplo, esta carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo vai tratar de um problema chamado partidarismo. O que é isso, pastor? A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Existia
em Corinto, quando Paulo escreve essa carta, pelo menos 4 grupos. A igreja precisava de uma coisa chamada unidade. A igreja, ela passava por uma divisão entre os membros. Essa divisão, você vai encontrar Paulo tratando. Paulo diz assim, olha, porque alguns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem assim, eu sou de Pedro ou de Cefas, e outros diziam assim, eu não sou de nenhum desses 3 grupos, eu sou de Cristo. O que na minha opinião particular era o pior grupo que existia. Então existia um problema de partidarismo dentro desta igreja. Nós vamos discutir ao longo das séries quais eram as razões pelas quais essa igreja sofria da falta da unidade. Pastor, o senhor vai falar de problemas? Não, nós vamos observar que esses problemas que existiam na igreja de Corinto, eles vão servir para as nossas soluções hoje. Então são um diagnóstico que o apóstolo Paulo fez desta comunidade, e a partir desse diagnóstico ele vai nutrir a nossa alma, a nossa mente de informação e conhecimento para o nosso desenvolvimento. Um outro problema que existia nessa igreja era um problema ético-moral. Existia um problema de comportamento naquela igreja. Eles receberam a fé em Jesus Cristo, mas existiam algumas posturas que precisavam ser ajustadas. Você vai perceber isso do capítulo 5 até o capítulo de número 8. Paulo vai tratar de diversos assuntos. Paulo vai tratar, por exemplo, da ação disciplinar de membros em pecado. Paulo vai tratar, por exemplo, de litígio entre um irmão e um outro. Problema que um irmão levava o outro na justiça. Isso não tem em Nova Ponte. Paulo vai tratar de outros problemas sérios, como um problema que existia de pecado de ordem sexual. Só para vocês terem uma ideia, na igreja de Corinto existia um caso de um homem que mantinha relacionamento com a mãe do seu pai, que não era sua mãe. Era um absurdo, e Paulo teve que tratar dessas circunstâncias. Só para vocês terem uma ideia, Paulo vai dar instruções acerca do casamento. Como que deve ser a minha vida quando caso? Qual que deve ser o meu compromisso enquanto casado? Eu devo ou não devo casar? Se eu não casar, qual que deve ser o meu comportamento? E se eu me separar, eu devo me casar novamente? Quais são as condições que eu posso, que eu não posso me casar novamente? Paulo vai trazer isso no capítulo de número 7. No capítulo de número 8, Paulo vai começar a tratar de um problema muito comum que tinha na igreja, que era o problema do paganismo. A cidade de Corinto era uma grande cidade nos dias de Paulo. A cidade de Corinto era um centro de negócios. A cidade de Corinto era uma cidade que o comércio era muito favorável, e por força do comércio, automaticamente o turismo também ganhava força. Porém, na região de Corinto, por exemplo, existia um movimento paganista muito grande. Só para vocês terem uma ideia, os historiadores afirmam que na cidade de Corinto existia uma das grandes maravilhas do tempo antigo. Lá existia um templo da deusa Afrodite. Nesse templo da deusa Afrodite, os pagãos se reuniam para cultuarem, fazerem cultos de urgia. E nesses cultos, as sacerdotisas que ali tinham, da deusa Afrodite, ela pegava determinados alimentos e sacrificava esses alimentos e oferecia esses alimentos aos deuses pagãos. Por exemplo, passava por ali grandes navegadores,
e a sacerdotisa da deusa Afrodite oferecia aquelas carnes sacrificadas aos ídolos. Paulo vai resolver isso, porque as pessoas precisavam comer carne. E aí como é que você ia fazer? Você ia comer ou não ia comer? Se a pessoa dissesse que era para comer uma carne, e depois ela dissesse assim: olha, essa carne foi oferecida à deusa Afrodite, qual que seria o seu comportamento? Você iria participar da ceia do Senhor e também ia participar de alguma outra festa direcionada a Satanás? Então Paulo vai tirar essas dúvidas do comportamento ético da igreja de Corinto. Só para os irmãos terem uma ideia, essa sacerdotisa do templo da deusa Afrodite, diz os historiadores, que lá existiam 1000 prostitutas que eram sacerdotisas. Elas ofereciam culto e ofereciam o corpo. Elas vendiam produtos sacrificados aos ídolos e também vendiam o corpo. Então existia na cidade de Corinto um grande centro de prostituição. É por isso que essa igreja, ela precisa dessas instruções do apóstolo Paulo. É por essa razão que no capítulo de número 11, Paulo vai dizer que as mulheres, quando iriam cultuar, elas precisavam se apresentar no culto com um véu. O uso do véu era um instrumento para diferenciar uma mulher honesta, uma mulher séria, uma mulher de boa procedência, para que ela não fosse confundida com aquelas prostitutas do templo da deusa Afrodite. Então Paulo orienta que as mulheres deveriam comparecer no culto fazendo uso do véu, porque fazendo uso do véu não ia dar mau testemunho, não ia dar escândalos para aquelas pessoas que se reuniam ali para cultuar a Deus. É bem verdade que hoje existem algumas denominações, e eu falo isso com muito respeito, que ainda utilizam-se deste uso do véu, consequentemente por força do texto bíblico. Mas nós temos fundamentação histórica, teológica, para justificar hoje o não uso do véu. Foi uma situação temporal, foi uma situação específica da igreja de Corinto. Prova disso, você não vê Paulo orientar nenhuma outra igreja, em qualquer outra região, a fazer uso do véu enquanto se apresentava diante do Senhor. Era algo pontual, era algo específico da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja diferenciada, não só pelo fato dela ter esses problemas do partidarismo, mas também dos problemas ético-moral que Paulo precisava ensinar. Esta igreja, ela vai receber de Paulo orientações acerca do culto de uma forma muito direcionada. Se isso não fosse verdade, você vai observar do capítulo de número 11 até o capítulo de número 14, o apóstolo Paulo dando toda a orientação acerca do culto. E consequentemente, quando Paulo fala do culto, Paulo retrata também a necessidade de uma vida espiritual equilibrada. Paulo vai falar da ordem do culto, Paulo vai falar dos dons espirituais, Paulo vai falar da excelência do amor, Paulo vai falar da importância da revelação, da interpretação em detrimento das línguas estranhas. Paulo vai instruir aquela igreja acerca da ceia, porque lá na igreja de Corinto era muito parecido com algumas igrejas da atualidade. Quando as pessoas se reuniam, uns saíam bem abastecidos, com a barriga bem cheia, e outros com a barriga vazia, com a festa do amor. É por isso que Paulo vai ensinar à igreja de Corinto que cada um deveria esperar um pelo outro. No entanto, esta igreja, ela é repleta desses conhecimentos, dessas ilustrações e dessas orientações acerca do culto. E para finalizar a carta, Paulo entende que era necessário também trazer algumas orientações acerca de doutrinas bíblicas. Paulo vai encerrar essa carta enfatizando duas doutrinas. No capítulo de número 15, Paulo vai falar da doutrina da ressurreição, pois existia naquela igreja um grupo que estava com dificuldades de entender
a fidelidade de Deus, a promessa de Deus acerca da ressurreição dos mortos. E para concluir esse ensino, no capítulo de número 16, a composição doutrinária de Paulo se dá a respeito da contribuição. Paulo vai ensinar essa igreja a ter liberalidade. Paulo vai falar da ajuda que era necessário enviar para os crentes de Jerusalém. Paulo vai dar um destaque nas contribuições. Paulo vai enfatizar na necessidade de você doar, de você contribuir. Eu fico admirado de pessoas que preferem ouvir na internet, por exemplo, que existem alguns youtubers aí, esses influenciadores, e eles dão ouvido, não, essa questão de contribuição, de dízimos e ofertas é coisa da antiga aliança. Aí você vai pegar Paulo tratando de contribuição, ensinando como que eles deveriam contribuir. Você vai ler isso no capítulo de número 16. Mas eu destaco aqui duas verdades para eu concluir nesta noite. A igreja de Corinto, para quem não sabe, é uma das igrejas mais problemáticas do apóstolo Paulo. Eu sou ousado em dizer que enquanto a igreja de Filipe era uma igreja que dava saudade em apóstolo Paulo, eu sou ousado em dizer que a igreja de Corinto não dava saudade. Se estivesse dando saudade, Paulo teria dito. Mas essa igreja era tão problemática, uma igreja que tinha problema de ordem moral, que tinha partidarismo, que tinha divisão de opinião, que tinha problemas de ordem do culto, problema de ordem de dons espirituais. Só para vocês terem uma ideia, existia um grupo tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual na igreja de Corinto, que eles eram carnais. Entendem isso? Eles eram tão espirituais, tão espirituais, tão espirituais, que eles eram carnais, eles eram meninos. E Paulo vai destacar isso nessa igreja. Eu sou ousado em dizer, em afirmar, que a igreja em Corinto foi a igreja que mais deu problemas para o apóstolo Paulo resolver. Consequentemente, é a igreja que faz brilhar o ministério do apóstolo Paulo. Ele vai brilhar como? Vai brilhar no crescimento, vai brilhar no desenvolvimento espiritual do apóstolo Paulo. Explica isso, pastor. Como é que uma igreja problemática vai fazer o ministério do apóstolo Paulo brilhar? Eu te dou pelo menos duas razões ou duas verdades que precisam ser destacadas. Eu preciso dizer que o apóstolo Paulo, ele foi o fundador desta igreja. Paulo vai fundar esta igreja na segunda viagem missionária, capítulo de número 18. Ele vai fundar a igreja que estava em Corinto. E lá, Paulo vai iniciar um trabalho. Paulo chega nessa região ainda sem ajuda missionária, ainda sem sustento. E a Bíblia diz que quando Paulo chega em Corinto, Paulo vai trabalhar de forma secular. Alguns chamam que Paulo era construtor de tendas. E Paulo chega nessa região, ele se desloca diretamente para a sinagoga, começa a pregar na sinagoga, mas depois ele sai por força maior e começa um trabalho na casa. E é óbvio que todas as vezes que a obra de Deus vai crescer, algumas coisas acontecem. E esta igreja, apesar do apóstolo Paulo ter fundado esta igreja, apesar do apóstolo Paulo ter iniciado esse trabalho, era uma igreja extremamente problemática. Eu faço duas aplicações aqui e encerro. Me confirma que aquele horário está certo? Duas verdades precisam ser destacadas aqui. A igreja era uma igreja problemática, mas a história desta igreja, a resposta que Paulo dá a esta igreja, mostra para nós que nem sempre o problema da igreja é o pastor. Às vezes o problema da igreja é a igreja. Eu estou dizendo isso, me atualize. Obrigado. Nem sempre o problema da igreja é o pastor. Às vezes é, mas nem sempre. Por quê? Porque Paulo foi o fundador daquela igreja. A igreja do Senhor, irmãos,
ela não pode ser comparada como um time de futebol. Algumas pessoas comparam a igreja como um time de futebol. Quer ver um exemplo? Quando o time de futebol ganha, o mérito é dos jogadores, não é verdade? Os jogadores dão entrevista, os jogadores saem na foto, os jogadores viram capa de jornais e revistas, não é verdade? O time foi campeão, aquele que marcou o gol, aquele que defendeu o gol, eles saem na frente, eles se destacam. No futebol acontece assim, mas quando alguém perde, quando alguém é desclassificado, quando alguém sai de um grupo e vai para outro grupo, que há uma derrota em massa, a primeira coisa, a primeira pessoa que aparece é o técnico que é o problema, é o técnico que responde, é o técnico que dá a justificativa, é o técnico que vai lá dar a entrevista, que bota a cara lá diante dos repórteres para dar justificativas porque perdeu. A igreja não é desse jeito. Quando dá certo, a vitória é nossa. Quando nós vencemos, todos nós somos vencedores. Mas quando nós perdemos, todos nós somos os responsáveis. Paulo está mostrando para nós que apesar de ele ter fundado esta igreja era uma igreja problemática. Antes, e eu destaco aqui, que se nós perdemos, se nós desfalecermos, se nós fracassarmos, a responsabilidade não é exclusiva do pastor, a responsabilidade é de toda a igreja. Se todos nós tivermos prejuízo, todos nós perdemos. Eu preciso dividir essa responsabilidade com vocês. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, quando uma família é restaurada, quando um jovem, um adolescente sai do mundo das drogas, dos vícios, não é só a família que ganhou, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando os crentes vêm para a igreja, não é só o pastor que fica alegre, é a igreja também que precisa ficar alegre. Então, a igreja é diferente. Paulo mostra para nós que nem sempre o problema da igreja é o pastor. Logo, antes da gente colocar a culpa dos problemas da igreja no pastor, a gente precisa lembrar que a igreja de Corinto, ela tinha o maior missionário e plantador de igreja. Imagine, o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto tinha o melhor pastor de todos os tempos. Vocês imaginem ser pastoreado pelo apóstolo Paulo, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha conhecimento da lei, um homem que conhecia de teologia, um homem que tinha as revelações, um homem que a Bíblia diz que ele sobe até os céus e recebe revelações de uma forma espiritual. Paulo era um homem diferenciado, era o melhor pastor, na minha opinião, o melhor pastor de todos os tempos. Imagine, o maior pastor, o pastor mais espiritual. Paulo diz na carta aos Coríntios que ele falava línguas estranhas mais do que todos. Logo, Paulo era um homem completamente cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha os dons espirituais, tinha um fruto do Espírito. No entanto, esta foi uma das igrejas mais problemáticas para o desenvolvimento do apóstolo Paulo. E qual que é a lição, pastor? Ele é o que nós tiramos desta igreja. Eu quero trazer aqui para vocês que a lição para Paulo nesta igreja é que nem sempre uma igreja problemática é um problema. Deixa eu alegrar o seu coração. Às vezes você pensa assim: pastor, é porque o senhor não conhece a realidade da minha família. A minha família é problemática, a minha família é difícil, a igreja que eu pertenço também é complicada, o grupo que eu faço parte, o senhor não sabe como é que é o meu líder, a minha líder, o meu pastor, a minha pastora. Eu preciso te dizer uma coisa para alegar o seu coração nesta noite. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, mas a Bíblia Sagrada, os escritos de Paulo, descansa o meu coração nessa noite em afirmar que nem sempre
uma igreja problemática é um problema. Às vezes, uma igreja problemática é uma solução a longo prazo. Vocês imaginem se não fosse a igreja de Corinto, se o apóstolo Paulo não tivesse suportado tudo aquilo, como que nós teríamos tantas informações, como nós teríamos tanto acesso à resposta vinda de Deus para nós hoje. Então, eu preciso que você se alegre nesta noite. Nenhum problema é maior do que o seu Deus, nenhuma dificuldade é maior do que o seu Deus. Eu sou ousado em dizer nesta noite que os maiores desafios, eles não são para nos matar, pelo contrário, eles são para nos aperfeiçoar. As maiores batalhas, os maiores desafios, as maiores provas que você enfrentar, entenda como o apóstolo Paulo, vai servir de testemunho, vai servir de referência. Alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, ela venceu, eu também vou vencer. Ele venceu, eu também vou vencer. Ele suportou, eu também vou suportar. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso. Eu vou encerrar aqui. Eu vou contar para você parte dos problemas desta igreja de Corinto, que você vai ficar estarrecido. Mas eu preciso te dizer nessa noite, apesar dessa igreja ser uma igreja problemática, isso não diminuiu o amor que o apóstolo Paulo tinha para com eles. Apesar dessa igreja ser uma igreja difícil, apesar do desafio ser um desafio grande, isso não diminuiu o apóstolo Paulo. Não fez o apóstolo Paulo parar. Pelo contrário, ele disse, e eu quero dividir com todos vocês: no demais, irmãos, eu quero dividir com todos vocês. Projeta aí para a gente encerrar. Capítulo de número 15, versículo de número 58. Apesar desta igreja ser uma igreja difícil, Paulo deixa para nós essa recomendação: no demais, irmãos, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fique de pé, por favor. Portanto, no demais, de forma conclusiva, para terminar, para nós irmos para casa, meus amados irmãos, olhe para mim, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é vão, não é vão, não é vão no Senhor. Posso orar pela sua vida? Se você desejar, vir até a frente. Pastor, foi uma luta diferente hoje. Foi uma batalha diferente hoje, pastor.
mas eu cheguei aqui. E o Senhor está dizendo para você: sede firmes, sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Permita-me orar por vocês, obreiros, hoje. Hoje nós vamos fazer diferente. Eu vou pedir para vocês todos descerem, isso. Permita-me orar por vocês, todos vocês. O Anderson, os cooperadores, diáconos, todos. Me permitam a ousadia de convidá-los aqui à frente. Eu preciso que o coração de vocês saia daqui ardendo com essa palavra. As líderes de departamento, você que tem função na igreja, vem. Quero orar por você. Não são os obstáculos que vão fazer você parar. Não são os problemas que vão fazer você desanimar. Não são as lutas que vão fazer você abandonar a fé. Não. Você vai receber força de Deus. Quando bater os desafios, quando você pensar que ele é muito grande para você, olhe para o seu Deus. Você vai sair de lá fortalecido. Você vai sair da presença do Senhor diferente. Querido Deus, eu oro nesta noite e apresento nessa primeira noite, Senhor, da série, todos os nossos obreiros e obreiras, líderes de departamento, pessoas, meu Deus, que sentem o desejo de te servir, mas às vezes encontram tantos desafios, tantos problemas, que às vezes pensam em desistir e em parar. Mas nessa noite, a tua palavra nos diz: Senhor, nem sempre o problema está conosco. E nem sempre os problemas, Senhor, nem sempre os problemas é para nos fazer desistir. Às vezes os problemas é uma experiência que o Senhor está nos dando. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. É uma chance que o Senhor nos dá para superarmos as adversidades, as lutas. E nessa noite, pelo poder da tua palavra, Senhor, eu ministro força, eu ministro vigor nesta noite, eu ministro firmeza nesta noite, eu ministro, Senhor, proteínas do céu sobre as nossas vidas. Eu ministro, Senhor, a tua palavra para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor, ele não é vão no Senhor, ele não é vão no Senhor. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão, nutre, Senhor, a nossa alma, nutre o nosso espírito, Senhor, alimenta, Senhor, as nossas emoções nesta noite, aqueles que são acometidos, Senhor, emocionalmente, por ataques de Satanás, para colocar o desânimo, a depressão, a angústia, a tristeza. Pai, vai neutralizando essa seta do diabo agora, e nutre, Senhor, o coração dessa tua filha, desse teu filho nesta noite. Pai querido, eu oro para que os problemas e as adversidades não sejam utilizados como ferramentas de Satanás para nos fazer parar.
mas que nós possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor Jesus.